Voltemos para o estudo desse momento, a segunda parte sobre mordomia do dinheiro. Aquilo que nós vimos no vídeo anterior, falando sobre sermos mordomo de tudo aquilo que Deus colocou em nossas vidas. A você que está aqui nesse momento, nos acompanha, que Deus esteja nos abençoando nesse estudo da sua palavra, que possamos entendê-la e crescer no conhecimento dela. Se durante os vídeos estudados houver alguma dúvida, traz essa dúvida para que nós possamos aqui fazer uma explanação melhor, tirar as dúvidas, mesmo que tenha que fazer um novo vídeo para que assim possamos compreender melhor a palavra do Senhor, sem medo, sem tabu, porque nós queremos olhar a Bíblia pela Bíblia, numa teologia mais voltada tão somente para a Bíblia, teologia bíblica, para que nós possamos deixar o desenvolvimento daquilo que foi nos dado para a nossa compreensão sobre Deus, a nossa compreensão sobre nossa vida, a nossa compreensão de tudo ao nosso derredor, daquilo que as Escrituras trazem desde Gênesis até o Apocalipse, ou ao novo Gênesis, mas falando sobre o novo céus e nova terra que virá. Tudo isso que a história bíblica vem trazendo para nós, nos desenrolar, nós possamos compreender de forma plena, certo que com a ação do Espírito Santo na nossa vida, tendo as Escrituras diante de nós. Assim prosseguiremos então no estudo da palavra do Senhor. Nosso estudo ainda, Salmo 24, verso 1 e Romanos 14, 12. Nós estamos quase chegando ao final desse estudo sobre mordomia. Mas, lembrando o que dizem então esses dois textos para nós compreendermos. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, ou seja, tudo pertence a Deus, tudo está nas mãos de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, naquele dia, no tribunal de contas que nós devemos prestar ao Senhor também. No vídeo anterior, nós aprendemos que onde vem o dinheiro que temos, de onde ele vem, e que cuidado nós devemos ter com o dinheiro que está sob nossa responsabilidade. Vimos que quando nos tornamos obcecados pela riqueza, que nós passamos a servir a um Deus estranho. Nas Escrituras Sagradas, Jesus Cristo fala que servimos a Mamon. E isso se torna uma idolatria, porque nós colocamos algo entre nós e Deus. Muitos cristãos que vivem de forma abastada, ou cristãos que não têm o necessário, às vezes, para a sua vida, amam o dinheiro mais do que qualquer coisa. E, infelizmente, não sabem usufruir daquilo que Deus coloca sobre si e não sabem ser mordomo disso que Deus coloca sobre sua vida também. Esse é o perigo de nós cairmos, então, no quê? Na idolatria do dinheiro, Amar o dinheiro mais que todas as coisas na nossa vida. Isso continua a afirmar as Escrituras, e nós prosseguiremos para ver isso. Falamos 4 coisas no vídeo anterior. Se você não pegou, vai a ele primeiro. Mas a quinta questão que nós queremos continuar naquilo que foi dado no vídeo anterior é: qual o maior perigo que cristãos, quer ricos, quer pobres, enfrentam em relação ao desejo desesperado de possuir dinheiro num acúmulo ganancioso? Estou falando de desespero por ter e a ganância no acumular. É isso que nós queremos ver aqui agora. Mateus capítulo 6, Jesus, quando fazendo o sermão da ética do reino, nos versos 19 a 21 e no verso 24, ele diz para nós algumas questões, salientando aí em azul no texto para aquilo que nós estamos falando. E Jesus diz assim:
Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Não acumuleis, né? Ou seja, não deixe a sua vida apenas olhando para esse terreno, para esse material, né? Nesse desejo, né? Ganancioso, desesperado de ter, no sentido de só ter. Né? Mas, Jesus vai falar, ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam, nem roubam. Por quê? Jesus diz o motivo. É porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou Deus ou ao dinheiro. Né? Por quê? Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. E aí Jesus afirma o quê? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Riquezas aqui, mamon. Não podeis servir a Deus e a mamon, né, na mesma igualdade, na mesma proporção. Né? Nós servimos a Deus. E como nós servimos a Deus de forma cristã, nós somos mordomo das riquezas que o Senhor coloca, né, sob o nosso cuidado. Né? Porque tudo é dele, conforme nós vimos nos 2 versículos primeiros, né, que nós salientamos em todos os vídeos. Mas olha o que diz ainda Provérbios capítulo 23, verso 4 e 5. Não te fatigues para ser rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como águias que voam pelos céus. Né? O que o texto está dizendo, né? Não usemos a nossa vida, né, de forma exagerada só para pensar em ser rico. Não seja esse alvo na nossa vida. Né? E nem usemos a nossa inteligência somente para essa questão. Quando fala que usar a inteligência, vamos pensar em vocação. Às vezes as pessoas vão à procura de conhecimento ou à procura de um certificado, de um trabalho, mais pensando o que? Na riqueza e não naquilo que satisfaz, né? Na sua vocação, no seu chamado, naquilo que Deus escolheu para a sua vida e proporcionou isso para que vivesse aqui na Terra. Não aplique nisso a sua inteligência. Né? Não adianta, vamos falar, pegar um exemplo, né, querer ser um médico, por exemplo, né, por questão financeira simplesmente. Não é a vocação que está na minha vida, logo eu não serei um bom médico. Mas, de repente, Deus coloca na minha vida o que eu devo ser, viver uma outra função na Terra, né? Mesmo que essa função seja menos rentável, mas que isso faça o quê? Com que eu viva os propósitos de Deus, e isso vai ser bom para a minha vida. Então precisamos olhar para isso também diante de nós, para que nós não venhamos a ser escravos de questões que vão não nos dar alegria, mas pelo contrário, vão nos causar fadiga, peso, cansaço na nossa vida. Colossenses 3, capítulo 5. Fazei, pois, morrer o quê? A sua natureza humana. O que é a natureza humana? Aquilo que é a vontade da carne, aquilo que é a vontade do mundo, aquilo que o mundo vive e acha que é o certo para si. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. O que é a avareza? É aquilo que nós vimos Jesus falando anteriormente, quando Jesus fala o quê? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. É nesse sentido, se tornar, né, um avarento, né, a avareza. E a avareza, então, é o quê? É idolatria, porque nós vamos adorar as riquezas, ou a mamon. Será esse o único objetivo na nossa vida aqui na terra. 1 Timóteo, capítulo 6, ainda prossegue dizendo:
porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Aquilo que Jó mesmo fala, nu eu vim, nu eu voltarei. Deus deu e Deus tirou. E louvado seja o nome do Senhor, porque nada que nós temos aqui nesse tempo que nós vivemos aqui na Terra, nós podemos levar, né? Porque nós não trazemos e nós não levamos. Tendo, e olha o que diz o texto, sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes, né? Aquilo que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, e não todas as coisas, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais eram as coisas que Jesus estava falando lá? Sobre o sustento, sobre o vestimento e sobre moradia, né? Isso, se nós temos, e isso deve ser o objetivo da nossa vida, né? E se Deus quiser assim nos confiar mais acima disso para nós, tornarmos mordomos, tudo bem, mas estejamos contentes com isso. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Olha o que o texto está dizendo. Não que o texto está dizendo que o rico não é bem-vindo na presença de Deus. Não, mas aqueles que vivem esse desejo na sua vida de forma a pensar e viver só em função disso, caem em tentação, caem em ciladas, em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque, olha o que diz o texto, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é a raiz de todos os males? Não. O amor a esse dinheiro é a raiz de todos os males. Ou o estar preso, ou estar escravo do dinheiro. E isso causa mal. Né? Não que o dinheiro é ruim, pernicioso e contaminado na nossa vida. Ao contrário. Né? Nós usamos o dinheiro para o quê? Para nos vestir, para nos sustentar e devemos estar contentes. Mas o amor, né, desenfreado, né, a isso traz males. E, continua o texto, e alguns nessa cobiça, né, nesse desejo desenfreado, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Né? Desviar da fé aqui é sair do foco daquilo que Deus colocou para nós vivermos aqui na Terra. Né? Para buscar o quê? Buscar a Mamon e não a Deus. Sem dúvida, meus queridos, quando nos tornamos obcecados por riquezas, passamos a servir a esse Deus estranho, Mamon, e isso, segundo os textos, é idolatria. Volto a afirmar aqui que muitos cristãos amam o dinheiro desesperadamente mais do que qualquer coisa. Esse é um grande perigo de nós cairmos na idolatria do dinheiro, então. Sexta questão. O que devemos fazer ao ganharmos o dinheiro, ao possuirmos, ao termos isso diante de nós? Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias das tuas rendas. Né? Ou seja, né, viva isso que Deus colocou nas suas mãos, né? Mas faça isso de que forma? Honrando ao Senhor, vivendo, administrando de forma que agrade a Deus, né? De forma que o nome de Deus seja engrandecido com todos os bens, porque tudo pertence a Deus, nada pertence a nós. Né? Está diante de nós para nós usufruirmos, sim, mas somos mordomos porque pertence a Deus. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias das tuas rendas. Primícias aqui é a primeira parte a Deus, não deixar Deus para segundo plano, pôr Deus em primeiro plano na sua vida. Efésios 4:28. Trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir ao necessitado. O trabalho é ruim? Não. O trabalho é bom. Quando nós fazemos o quê? Trabalhamos de acordo com os propósitos de Deus. Quando nós fazemos de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Né? E fazemos o quê? De forma gananciosa só para nós? Não, para viver o conjunto, viver uns aos outros, acudir ao necessitado. Para isso também que estamos aqui na face da terra. A palavra de Deus já orientava e já dizia isso como uma denúncia
na vida humana, quando Deus fala, pobres sempre tereis em vosso meio, não por minha causa, diz o Senhor, mas por vossa causa. Por quê? Porque nós aprendemos a deixar de viver de forma boa, né, aquilo que Deus colocou para nós vivermos, né? E isso diante do outro também. 1 Timóteo capítulo 6, verso 18, pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Quer riqueza na sua vida? Tenha riqueza de boas obras, porque a nossa fé também ela leva às obras. Não vamos esquecer o que Tiago diz, né? Mostra a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé com obras, né? Porque a fé também chama às obras, né? Nós temos as obras da salvação na nossa vida, né? Que vem através dessa fé salvadora que nós devemos viver, né? Daquilo que Deus colocou para nós. Então, Tiago capítulo 4, verso 17, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz nisso, está pecando. Se nós sabemos como nós devemos viver e não vivemos, nós estamos caindo em cilada e estamos indo contra a vontade de Deus. Sétimo, o que Deus ordena para o seu povo? Lá no Velho Testamento, qual foi a ordem de Deus para o seu povo? Levíticos 27, 32. No tocante às dízimas do gado, do rebanho e de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Né? Ou seja, a primícia, a primeira parte, né? Trazendo na presença do Senhor. Né? É o que diz aqui lá em Levíticos, quando ainda está a lei mosaica sendo constituída. Malaquias, o profeta, ele vai continuar dizendo isso no capítulo 3, verso 8 a 10, mas olhando o contexto de Malaquias do primeiro capítulo em diante, Malaquias está fazendo o quê? Está falando para aqueles que administram essas dízimas, aqueles que administram aquilo que é trazido para a presença do Senhor de forma santa, para auxílio daqueles que necessitam também. Estava falando a sacerdotes e levitas. Por isso, vamos olhar para esse texto dessa forma também. Em primeiro lugar, qual é o alvo e qual é a pessoa que o texto está denunciando. Malaquias precisa ser visto desde o primeiro capítulo para nós entendermos o capítulo 3, verso 1 a 10, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Aqui tinham pessoas administrando aquilo que Levíticos pedia, a Deus. Não vamos esquecer isso. E aí o texto vai reafirmar isso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que a minha casa possa dar sustento àqueles que necessitam. E quem gerenciava e administrava a casa? Sacerdotes e levitas. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Vamos olhar bem para esse final também, que muitas vezes é trocado esse final, como o texto lá de Jesus no capítulo 6 de Mateus, quando ele fala sobre o reino e a justiça e todas as demais coisas, e não todas as coisas, serão acrescentadas. Aqui também está falando de bênção sem medida, e não de bênçãos, não é plural, é singular. Por que é singular? Porque está falando da casa de Deus, está falando da manutenção na casa de Deus, para que uma bênção sem medida possa vir sobre a vida do seu povo. Qual é a bênção sem medida que nós podemos receber de Deus, que não podemos medir? Embora nós cantamos e dizemos que nós sabemos que foi pago um alto preço, mas nós não sabemos quanto custou tudo isso, na verdade, na nossa vida. A bênção sem medida é Cristo Jesus, que nós precisamos ter. E para que isso aconteça, a casa de Deus precisa também estar levando o alimento, a palavra de Deus para a vida das pessoas. Tem que levar não só a palavra no sentido fala, mas a palavra no sentido ajuda, generosidade. Isso nós vamos ver no Novo Testamento. Ser generoso
né, para aqueles que necessitam também. Porque isso também traz o que? E reflete a nossa vida de salvação através de Cristo Jesus. Uma bênção sem medida. Cristo. Oitavo, no Novo Testamento, então, nós falamos no sétimo sobre o povo do Velho Testamento. No Novo Testamento, o dízimo deixa de ser uma ordem e passa a ser uma questão de amor. Como deve ser a nossa contribuição ao Senhor, então? Como que deve ser a nossa contribuição diante de Deus, conforme diz o Novo Testamento, já que nós não temos agora o templo com todas aquelas questões que o Velho Testamento tinha. Temos o templo agora, sim, no qual nós nos reunimos, mas nós somos templos, nós somos a casa do Senhor. Como devemos viver isso, né, nessa realidade, então? Lucas, capítulo 6, verso 38, ele diz assim, né, Jesus falando, Jesus ensinando: dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Por quê? Com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. O que o texto está falando aqui? Sobre o gerenciar financeiro, o dar, o ajudar, o ofertar na presença de Deus tem que ser de que forma? Generosa, né? E na medida correta. Né? Por quê? Da mesma forma que nós fazemos também será a recíproca na nossa vida. Né? Da boa medida, aquilo que precisa. Né? Às vezes nós falamos, e eu vou pegar como um exemplo isso, né? Às vezes nós falamos, vamos levantar uma cesta básica para uma família que está necessitada. Daí alguém vai, não estou fazendo crítica, mas estou falando o que é a realidade às vezes em certas pessoas. Né? Alguém vai ao mercado, compra um pacote de arroz para a sua casa, né, tipo o arroz de primeiro, e daí lembra, opa, eu tenho que levar algo também para ajudar, né, aquele necessitado. Daí olha para o arroz tipo 2 ou o arroz de segundo e compra para ajudar o necessitado. Com a medida que medir, eles vos medirão também. E isso está falando aquilo que Deus está vendo no seu coração, e de acordo com o que Deus está vendo no seu coração, Ele também vai estar, né, agindo na sua vida. Nós temos que olhar para isso. Por que não aquele que está necessitado, eu não devo dar o melhor? Eu tenho que dar de segunda, se na minha casa eu dou de primeira. Então tem que fazer igual. Porque assim como eu quero para mim, eu quero para o outro. Assim deveria ser a nossa vida cristã. É dessa forma que o texto está trabalhando e está falando para nós. 2 Coríntios capítulo 8, que está falando sobre generosidade dos macedônios, quando o povo de Deus em Jerusalém estava passando por fome, dificuldade por causa da perseguição, e na Macedônia também estava, mas o interessante é que Macedônia foi tão generosa que fez o quê? Rogou, pediu a Paulo insistentemente que queria cooperar com aqueles que estavam necessitados, embora eles estivessem também na mesma proporção. Por quê? Olha o que diz o texto. Porque no meio de muitas provas de tribulações manifestaram os macedônios a abundância de alegria e a profunda pobreza deles, porque eles estavam passando também por perseguições, eles estavam também empobrecidos por causa disso, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ou seja, eu compro vamos dizer assim, os macedônios falando, eu compro arroz tipo 2 para mim, mas eu vou mandar o tipo 1 para aqueles irmãos lá de Jerusalém, porque eles precisam disso. Essa generosidade que havia neles. Aquilo que eles estavam fazendo, eles deram além, do que eles podiam. Por isso Paulo até testemunha dizendo, porque eles, testemunho eu, Paulo falando, na medida das suas posses, aquilo que eles podiam, eles estavam querendo dar. E mesmo acima delas, aquilo que eles não podiam, eles se esforçaram em querer dar também, se mostrando que voluntários. E pedindo com muitos rogos, insistentemente a Paulo eles pedem a graça de participarem da assistência aos santos. Por quê? Porque a riqueza que está diante de nós,
né? Aquilo que nós temos, aquilo que nós conquistamos, não pode ser olhado para nós de forma egoísta. Nós somos cristãos, nós temos que olhar para o bem do outro, né? E olhar para o bem do outro, mesmo na proporção que nós estamos, ou até mesmo às vezes acima daquilo que, né, está nas nossas forças, mas nós devemos estar sendo generosos. Olha só, tem gente que briga por causa de 10%, né? Vê o exemplo no Novo Testamento, é muito mais gostoso, né? Vamos continuar. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, não para fazer barganha com Deus, porque Deus ama quem dá com alegria. É nesse sentido, então, que nós olhamos também, né, a palavra de Deus no Novo Testamento em relação a estar, né, trazendo na presença de Deus, né, para Deus, trazendo na presença de Deus para aqueles filhos de Deus necessitados. Não importa quanto seja o nosso salário. Esses textos são bem claros. O importante é que estejamos dispostos a reconhecer que determinada parte do ganho deve ser retornada ao Senhor através do quê? De contribuições sistemáticas na vida da igreja, porque a igreja é um auxiliar diante de Deus. E aquilo que está além das necessidades e está além daquilo que a igreja pode fazer, ainda assim precisamos lembrar dos macedônios e nós precisamos ajudar. Uma questão interessante, biblicamente falando, deixo para você analisar isso na Bíblia, é que quando fala de dízimos e ofertas, né, as ofertas nunca foram abaixo do dízimo na presença de Deus, né, a 10ª parte na presença de Deus. A oferta era específica, né, quando o povo de Deus trazia na presença de Deus. E quando fazia isso, estava acima dessa parte das primícias, dos 10% na presença de Deus. Então a oferta está além e não aquém. Né? Precisamos olhar para isso. A contribuição é de acordo com o seu coração. A contribuição não está além nem aquém, está de acordo com o teu coração. Essas 3 coisas que nós precisamos olhar: dízimos, ofertas e contribuições, dentro de um contexto bíblico. Não dentro de um contexto de uma cultura capitalista que nós temos. Às vezes nós tratamos de forma capitalista. Não somos bons mordomos do Senhor agindo dessa forma. 9, meus queridos, o que acontece com aqueles que devolvem os dízimos? O que acontece com aqueles que devolvem os dízimos, fazem suas ofertas ou tornam-se contribuintes fiéis na igreja? As 3 coisas: dízimos, ofertas e contribuições. O que acontece para aqueles que agem dessa forma? Lembrando, a proporção dos 10% a Deus, desses 10, 90% a nós, para nós gerenciarmos também de acordo com a vontade de Deus, as ofertas que vão além dessa proporção das primícias, quando nós temos o quê? Um coração diante de Deus em gratidão e queremos trazer uma oferta ao Senhor, e as nossas contribuições de acordo com o nosso coração, de acordo com aquilo que assim desejamos, que pode estar menos ou pode estar mais. Vai depender da nossa ação com alegria e não por barganha. Nem nos dízimos, nem nas ofertas e nem nas contribuições pode haver egoísmo, barganha ou qualquer coisa parecida. O que acontece? Malaquias 3,10, no Velho Testamento: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Por quê? Está falando casa de tesouro, igreja, né? A casa de Deus, por assim dizer, que vai gerenciar os sacerdotes e os levitas no Velho Testamento, que gerenciavam para o bem do povo de Deus, para a salvação, né, daqueles que precisassem da assistência de Deus na sua vida. A bênção sem medida é a salvação, é Cristo. Não vamos esquecer disso. Né? E isso é derramado sobre nossas vidas também.
2 Coríntios capítulo 9, versos 7 e 8, que nós vimos, Novo Testamento, Paulo falando, cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, não por barganha, não de forma forçada, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha o que diz o verso 8 agora. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. E o que é graça? É o dom imerecido, nós não merecíamos, né, que Deus nos deu, que é Cristo Jesus, a salvação, não diferente de Malaquias. Abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Né? Tendo o necessário na sua vida, insuficiência na sua vida, você possa ir além, né, na obra, na boa obra da sua vida, porque a salvação, a graça é dado à sua vida, né, e você mostra essa graça através de uma fé, né, que traz as obras, né, que vai causar o que? Alegria, né, e vai causar o que? O conforto e consolo para aqueles que necessitam. É isso que nós precisamos olhar em relação à vida financeira que temos diante de Deus, agindo como os seus mordomos. Não briguemos por causa dessa questão de dízimo. Não venhamos a querer forçar questões que a Bíblia não diz, mas vamos viver aquilo que nós somos, mordomo do dinheiro que pertence a Deus, tanto 10% quanto 90%, nenhum disso é nosso, é tudo de Deus. Né? 10% quem gerencia é a igreja, amém. 90% quem gerencia somos nós, amém. A igreja é feita de pessoas que gerenciam, amém. Tanto a igreja como nós, diante de Deus, vai ter responsabilidade? Vai. Então vamos pensar nisso, né, quando nós fazemos na presença do nosso Deus. 10º, um dos dons espirituais que encontramos na lista dos dons é o dom da contribuição. Como deve ser a contribuição daqueles que têm o dom da contribuição? Esse dom da contribuição está muito presente aqui na questão diaconal. E diaconal não falando sobre ofício, mas sobre dom. Romanos capítulo 12, verso 8. Que contribua com liberalidade, de forma livre, de forma espontânea, não por força e nem por violência. 11º, Jesus traz uma advertência então sobre esse assunto também. Está lá em Lucas capítulo 16, verso 10 e 11. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiel na aplicação das riquezas de origem injusta, ou aquilo que nós ganhamos, né, lá no mundo, quem vos confiará a verdadeira riqueza que é a espiritual? Se nós não sabemos gerenciar, né, essa riqueza material que temos e a gente vê que ela é injusta, porque o mundo tem dois pesos e duas medidas, e se nós como cristãos não gerenciarmos de uma forma diferente, como vai ser confiado em nós então as riquezas espirituais para o nosso gerenciamento, para nós vivermos na presença de Deus? É uma advertência que Jesus traz aqui, é séria, que precisamos entender na nossa vida. Conclusão, meus queridos, até aqui o que nós aprendemos. Aprendemos que o dinheiro é uma dádiva especial que o Senhor nos concede. Não é nosso, é Deus que nos concede para nós usufruirmos. Temos, contudo, que ter cuidado, então, para que não nos tornemos obcecados pelo ideal capitalista que vivemos e a forma capitalista injusta de viver esse bem sobre nossa vida. Possuir mais e mais, sem ter em mente o propósito de servir a Deus e servir ao próximo. É isso que nós precisamos entender. Servir ao próximo, sim, mas acima de tudo nós estamos servindo a Deus, mesmo quando servimos o próximo. Uma das maneiras mais simples de nós colocarmos o dinheiro à disposição de Deus é demonstrarmos a nossa fidelidade, então. Através do quê? Dos dízimos, que vai ser gerenciado pela igreja, sim, e vai ser cobrado daqueles que vão ser gerenciados na presença de Deus, sim. As ofertas,
né, que nós precisamos entender a proporção e o motivo das ofertas, né, que elas são específicas, e as contribuições diárias que nós fazemos de acordo com o nosso coração também na presença de Deus. Não devemos esquecer, porém, que tudo vem de Deus, aquela oração de Davi, e que deve ser usado para a sua completa glória em nossas vidas. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Lucas capítulo 6, verso 38. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Amém? Próximo encontro nosso já é finalizando todos esses vídeos que nós tivemos, esses encontros que nós tivemos sobre mordomia cristã. Que é, no final de tudo isso, é saber o quê? Entendemos tudo, somos gerentes daquilo que Deus nos concedeu, mas nós vamos prestar conta a Deus. É sobre isso que falaremos no próximo estudo, prestação de conta a Deus. Deus te abençoe, né, que nós possamos prosseguir avante. Né, esteja olhando bem na palavra de Deus através desse estudo e deixa que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Forte abraço desse irmão em Cristo, até a próxima oportunidade.